Estudo Bíblico Provérbios 28. Quem desvia seus olhos dos pobres terá muitas maldições. O tolo extravasa toda a sua ira, mas o sábio reprime-a e silencia. Versos 1 a 28. Este capítulo contém uma mais pesada concentração de reflexões teológicas do que os capítulos anteriores de ditos proverbiais. Algumas vezes isso é explícito, com referências a Deus ou à lei e à retidão. Em outros ditos, isso torna-se mais implícito, como no contraste entre os justos e os ímpios, o que parece supor o julgamento de Deus. Os perversos não precisam ser perseguidos para fugir. A culpa já é suficiente para que não se sintam seguros e desejem fugir. Mas quem é justo não precisa fugir de ninguém. Não precisa de disfarces. Sentem-se seguros. A injustiça e a instabilidade política, conforme ocorreu no Reino do Norte de Israel, andam de mãos dadas, ao passo que uma pessoa sábia ou justa ajuda a manter a ordem social. Muitos que já foram pobres passam a oprimir outros pobres, esquecendo-se de sua anterior condição. Então, o que era para ser bênção, como as chuvas, passam a ser maldição, que são chuvas torrenciais. É inadmissível que um negro tenha preconceito racial em relação aos negros, assim como é inaceitável uma pessoa que conheceu a pobreza oprimir quem é pobre. A maldição vem, com certeza. A lei de Moisés se fundamenta na ética e nos valores morais, e isso contribui para uma sociedade mais justa. Quando uma sociedade deixa de lado os valores espirituais que sustentam a justiça social, restam a perversidade e a violência. Aqueles cuja fé reconhece que o propósito da vida é servir a Deus, entendem tudo. Existe uma dimensão de conhecimento que somente é acessível aos que praticam a justiça. Somente a busca por Deus é que vai gerar no interior do homem o senso de justiça. A integridade no relacionamento de um indivíduo com Deus e com outras pessoas é mais importante do que as riquezas materiais. A integridade é deixar que Deus nos transforme. O companheiro de libertinos envergonha os pais. Já os filhos obedientes e tementes a Deus são prudentes e alegram seus pais. A graça de Deus estabelece o princípio de ajuda gratuita ao próximo, sem qualquer pensamento quanto ao lucro. A justiça de Deus não permitirá que o rico ganancioso retenha suas riquezas, mas dará, em vez disso, essas riquezas àqueles que ajudam generosamente a outros. Deus fará que os recursos do mundo acabem nas mãos de quem é generoso. Quem despreza a palavra de Deus está fora do contato com ele, portanto, sua oração é desprezada. Se a pessoa não deseja fazer a vontade de Deus, por que Deus ouviria sua oração? O que desvia os retos para o mau caminho receberá juízo das mãos de Deus. Há um julgamento especial contra aqueles que buscam seduzir o povo de Deus para o mal. Apesar de as riquezas materiais não se correlacionarem necessariamente com a injustiça, e nem a pobreza com a sabedoria e a retidão, há, contudo, essa tendência equivocada. Não existem insensatos mais autênticos do que aqueles que veem sua insensatez como se fosse sabedoria. Na visão de Deus, os sábios são aqueles comprometidos com a prática da justiça. Os sábios não são identificados por suas posses. E os pobres que são sábios e têm discernimento não serão enganados por quem é insensato.
A justiça conduz a ordem social e a felicidade, ao passo que a injustiça destrói e aliena. O pecado não confessado é a definitiva desordem na vida. A confissão e o arrependimento levam à restauração de um correto relacionamento com Deus, com base na misericórdia. A confissão de pecados trará sobre cada um a misericórdia, tanto dos outros como de Deus. Quem endurece o coração para Deus se desviará do caminho reto, mas o que teme a Deus andará nele. A tirania é tão contrária à sabedoria que ela demonstra falta de discernimento, e o tirano ganancioso produz a sua própria destruição. Andar na integridade é a segurança para uma vida protegida. A fé e a sabedoria podem levar às riquezas, mas dar prioridade às riquezas é um erro sério. Até um pequeno suborno pode ter resultados desastrosos na manutenção da ordem e da justiça na sociedade. O ganancioso tenta enriquecer depressa, e quem tem olhos invejosos há de vir sobre ele a penúria. O sentido dessas palavras pode ter duas interpretações. Ao avarento falta sabedoria para adquirir e manter riquezas, ou que a justiça de Deus não permitirá que tal pessoa se torne rica. Uma repreensão necessária, em última análise, tem um efeito positivo sobre os relacionamentos pessoais. Os relacionamentos familiares são o eixo de todos os laços humanos. Saquear os próprios pais descaradamente exibe uma depravação moral que destrói todos os relacionamentos. Aquele que confia no Senhor depende de Deus e não precisa cobiçar nada de ninguém. Dependência e fé estão incluídas no temor do Senhor. Confiar em si mesmo é o oposto destrutivo da confiança no Senhor. Se você cuidar dos pobres, Deus cuidará de você. Toda pessoa que ama Deus é generosa e essa virtude naturalmente vai alcançar o pobre, o necessitado.